Olá, galera! Aqui é a Virgínia, do Sítio Mãos da Terra. E esse vídeo que a gente vai gravar essa semana para vocês é mostrando um pouco dos nossos artesanatos aqui que a gente faz, né, da floresta. E eu vou começar mostrando um trabalho um pouco diferente, não é um trabalho que eu faço sempre, até porque eu uso uma matéria-prima para fazer, que ela não é tão fácil de ser encontrada assim, que é isso daqui, ó. É a cápsula, né, da semente do cedro, tá? O cedro vermelho, uma árvore típica, né, no Brasil, mas é ameaçada de extinção, né? Então, não é sempre que a gente encontra isso daqui. E daí a gente vai mostrar um pouco para vocês desse processo. Então, eu vou fazer um objeto de pendurar, tá? Para colocar ali na cozinha. E é isso aí, vou mostrar pra vocês então como é que faz esse trampo. Eu fiz a coleta desse material já tem alguns meses, tá? Então, assim, como a gente trabalha aqui com produtos da floresta, a gente tem que ficar um pouco atento, assim, ao desenvolvimento, né, das árvores aqui, as que dão flor em um momento, as que dão em outro, o momento da cápsula, né, formadora da semente. Então, a gente fica bem atento a essa matéria-prima. E daí, quando é época, a gente sai para colher, mas não é sempre que assim que a gente coleta, a gente já consegue trabalhar. Então, faz alguns meses que eu coletei essa matéria e tô só conseguindo fazer isso agora, né? E é um negócio muito bonito isso daqui, uma das cápsulas de semente mais lindas que eu já vi, tá? E aí eu tenho um pouquinho aqui dela e eu vou fazer aí pra vocês verem. Espero que gostem do resultado. E é isso, primeiro passo eu vou limpar, faz um tempinho que elas estão aqui. Então, aqui dentro, deixa eu ver se eu acho uma semente que caiu. Ó, essa daqui é a sementinha do cedro, né? É uma semente alada, bem pequenininha. Depois eu vejo se eu consigo fazer uma filmagem de uma árvore de cedro pra colocar. Mas é essa daqui, ó. E aí a gente vai limpando por dentro. Pode lixar e deixar ele completamente lisinho. Eu não vou fazer isso porque eu gosto de preservar a casca, tá? A gente gosta de todas as características, das texturas, enfim, da matéria que a gente encontra aqui na floresta. E não sei, ela remete a algo assim, a sobrevivência, a ter várias intempéries, né? São como se fossem cicatrizes e marcas aí da história da cápsula aqui do cedro, da cápsula da semente. Então, assim, para quem é conectado, assim, com a floresta, com a natureza, é algo muito especial, né? A gente que tá aqui já há algum tempo, eu sempre fui muito ligada à floresta, à vida, assim, aos seres vivos, né? Em geral, foi assim que eu acabei me formando em biologia. Mas estar aqui imersa na floresta e depois de quando eu comecei a enxergar a floresta como um potencial, assim, econômico, né? Eu precisei de um tempo para entender isso, porque a gente não nasce sabendo tudo, né? E às vezes você tem um olhar um pouco diferente para essa questão da mata, né? E aí, a partir desse momento, eu comecei a enxergar mais beleza ainda e a possibilidade de criar uma arte, né, junto com aquela arte que já foi criada, né, pela floresta. Então, isso daqui é uma coisa que pode ser novidade para algumas pessoas, né? E eu tenho memórias de infância de ver isso daqui, de sempre achar muito bonito. Mas estando aqui é que a gente começa a ver todos os ciclos, né, das árvores que a gente vai se familiarizando e começa a conviver com elas, então você começa a acompanhar o ciclo delas, assim. Então a gente tem bastante árvore aqui e a gente já vai tendo um pouco de noção de quando vão florescer, né? De quando vão soltar sementes, e então a gente fica bem ligado a isso. E para a gente estar conectado com isso tudo, você precisa estar conectado com a terra, você precisa estar ligado nas estações, nas mudanças climáticas, né? Não segue a natureza, ela não segue um calendário exato, né? Como o nosso calendário, dia 28 vai florescer. Não, ela
segue um calendário natural dela, né? Guiada aí pelas estações, pelos movimentos da Lua. E aí a gente estando aqui, você acaba também ficando mais próximo, mais ligado a isso tudo e começa a sentir, né, a, qual vai ser a mudança que vai vir assim com a floresta. Então é muito interessante isso, porque a gente consegue ver os diferentes tons de cores da floresta, as sementes, a produção de sementes, quando uma árvore dá, é a outra que vai dar. E aqui tem, por exemplo, o cedro, a gente tem a paina, né, uma falsa paina, uma outra árvore que dá uma matéria-prima muito legal também, parece uma pluma. Vou pegar para vocês verem. E aí a gente vai observando tudo isso e vai criando, né? E dentro dessa nossa busca, a gente fica ligado à madeira para poder a gente fazer as velas, né? Então a gente vê a disponibilidade aí da matéria-prima para fazer as velas. E essa semana a gente encontrou um galho de aroeira, que é uma árvore sensacional também. E aí não é sempre que a gente tem, tá, pessoal? Então, assim, eu quero vela de candeia. Pode ser que eu não tenha vela de candeia, o que tem acontecido com os pedidos aí. Mas eu tenho outras equivalentes, assim, que a gente fala, né? Porque cada madeira, tem um significado, tem uma sensação, assim, um sentimento, algo muito especial em cada uma delas, né? E dependendo do que a pessoa busca, do que ela está procurando, do que ela está buscando, o momento que ela está vivendo, às vezes ela se conecta com uma madeira, né? De uma vela. Então é bem interessante isso, assim. As candeias são essas daqui, mas a gente tem várias espécies de candeia por aqui, então elas ficam com características diferentes, as velas, né? E é muito legal isso, porque trabalhar com isso, porque a gente não não trabalha só com a madeira em si, por ela ser bonita, resistente, ou por ser um objeto diferente, né? Tem um significado espiritual, energético muito grande por trás dessa madeira, né? Foi uma árvore, né? Uma protetora, ou é um pedacinho dela, um galho. Então ela tem muita energia, né? Envolvida aqui. E segundo os saberes ancestrais, né, dos povos originários, povos indígenas, é que a gente consegue entender de fato a importância espiritual e cultural, né, desses seres para essas comunidades, para esses povos. E é muito bonito você entender como que eles vivem, como que é a conexão e o respeito que eles têm com a floresta. E aí a gente está vivendo isso, é um presente, é uma dádiva, né, a gente poder entender e ter esse olhar assim para elas. Eu tô toda hora olhando para lá porque a gente tem essa paina que eu tava falando ali, orelha de onça e outras árvores bem mágicas, então é inevitável você ficar e estar morando num lugar desse e não se atentar para isso, né? E não apreciar e ver que elas são diferentes, as folhas, os formatos, o tronco, a dureza da madeira e também esse significado espiritual. E é como se todas elas fizessem um conjunto mesmo, assim, uma protegendo a outra, uma fornecendo para a outra ali os nutrientes, né, necessários para se desenvolverem de forma biológica, mas elas estão muito além disso, né? Elas estão ligadas por uma força energética muito poderosa, assim, e o significado espiritual delas, apesar de serem similares, eles são diferentes. É como se elas se protegessem de alguma forma. E aí a gente vai também, né, como humanos, a gente vai acrescentando outras, né? Então a gente tem bastante coisa aqui. E eu vou mostrar para vocês aí o resto dessa arte que eu vou estar criando hoje para vocês entenderem um pouco. E tô só falando um pouco do sentimento, né? Porque é difícil você falar sobre esse tipo de objeto assim se a pessoa não estiver disposta e conectada à floresta para ela entender o que significa, né? Então, assim, às vezes eu recebo do pessoal dicas, por que você não faz um artesanato assim, ou faz um artesanato assado, desse jeito, ou daquele jeito, mas aqui o artesanato ele tem um sentido muito profundo pra gente, né? Principalmente para mim, que tive um sonho muito lúcido, assim, e
acabou que surgindo esse artesanato, né? Essa vela mágica que tirou a gente de um buraco aí de não conseguir sobreviver, né? Em relação à questão econômica. Então é muito além disso, né? É como se fosse uma missão. Eu sei porque por algum tempo eu vou ter que fazer essas velas, eu já sei, não é uma coisa minha mesmo. E elas são realmente feitas com muito amor, assim, muita paixão pela floresta, muito respeito com a floresta, muito respeito por ser um objeto, né, uma vela, né, que acende. Então a gente tem um elemento do fogo e todas as transformações, as mudanças. Então as velas, né, para quem é ligada a essa parte, né, espiritual, energética, sabe que elas têm um significado muito importante, né? Eu nunca fui uma pessoa ligada a isso depois de ter tido esse sonho. Era ligada, muito conectada à floresta, mas não ligada a essas outras coisas. E aí, depois que eu tive esse sonho, eu comecei a ver com outros olhos e muita coisa na minha vida mudou. Então, não é só um artesanato, ela é algo feito mesmo com a pureza da floresta, com muito respeito, né, e com muito amor. Então, a gente tem que estar. Eu falo que eu tenho que estar bem para poder manipular esses objetos, para fazer esse artesanato, porque eu estou manipulando vida. Então, para a gente não é só uma matéria que a gente vai lá e compra e faz ali, né? É um negócio muito mais profundo. Lógico, a gente compra algum material que a gente precisa para finalizar, né? As bases, enfim, para poder fazer a vela, mas é só um componente, né? E a gente reaproveita muita coisa também. Então, a gente reaproveita embalagens, né? A gente reaproveita tecidos, eu ganho retalhos e aí eu vou criando embalagens para as velas, vou criando as máscaras feitas com ervas, enfim. Então, tem todo um porquê, assim, nosso artesanato, ele tem uma história, tem um significado, tem um amor, assim, na forma de fazer. E eu acho que é isso. E me acompanha aí para ver o resultado. Aí, pessoal, eu já fiz a limpeza. Essa primeira limpeza inicial aqui, ó. Tirei todas as sementinhas que tinham aqui dentro. E eu poderia fazer o quê? Deixar essa peça como ela tá. Ou colocar, passar algum tipo de verniz, alguma coisa pra conservar e manter a peça mais tempo ainda. Então, como eu tenho um verniz aqui, é o material que eu tenho, um verniz, tipo uma resina, eu vou usar ela pra ver como que vai ficar esse artesanato aqui. Mas primeiro eu vou furar, tá? Com a furadeira ou com a Dremel, fazer o furinho aqui, porque é por onde eu vou passar o ganchinho. Aí vocês já vão acompanhar aí pra ver. Aí, pessoal, eu usei aqui a micro retífica, né, pra poder fazer o furinho aqui. E aí eu vou fazer em todas as peças esse furinho. Eu até tentei dar uma lixada, mas eu não gostei muito do acabamento. E eu vou manter ela mesmo assim, tá? Mas dá pra fazer com a furadeira. É porque eu tenho essa ferramenta, então eu vou utilizar ela aqui pra furar todos. Finalizei aqui essa parte, né? Essa etapa. Esse verniz aqui que eu utilizei, ele é brilhante, tá? Então, ela ficou com essa característica bem brilhante. E aí, eu achei outras coisas aqui também, tá? Outras cápsulas que eu tava guardando aí. Aí tá meio molhadinho ainda. Essa daqui é a cápsulazinha do açoita cavalo. A florzinha fica aqui dentro, né? E aí forma sementes. Acho que seria... Tem outro nome. Agora me fugiu aqui da corola, acho que é isso. E essa daqui é de candeia, ó. Cápsulazinha de candeia. Então, eu já limpei e já furei todas elas. Ó, tá com um furiquinho aqui, ó. Ficou do ladinho essa daqui. E eu furei com aquela ferramenta lá. E aí, é isso. Agora, eu vou começar a montar. Então, pra montar, eu vou utilizar aqui sisal, né? Fininho, pode ser outro material também. E eu tenho umas bolinhas aqui de madeira ainda, eu vou colocar pra compor, pra aproveitar, tá certo? Então, quase em reta final, esperando terminar de secar pra finalizar essa peça.
mexer com artesanato é uma coisa muito gostosa, assim, é bom, né, pra cabeça. Mas o mais interessante do nosso artesanato é que ele não surgiu assim, como uma forma de ocupação. Na verdade, ele surgiu na necessidade mesmo de se fazer algo para vender, para venda. E o mais legal é que ele surgiu dessa forma incrível, assim, que foi através desse sonho, né, que eu tive aí. E a gente vai criando. É possível todo mundo fazer, trabalhar com artes manuais. Confesso que algumas coisas eu não é pra mim, tipo crochetar, tricô, eu já tentei, mas é uma é uma coisa meio que acaba eu fico agoniada. Mas esse daqui não, esse aqui é bem interessante. Então a gente praticamente vai utilizar todo natural. O sisal aqui, ou juta, né? Esse aqui na verdade é a juta, o sisal ele é um pouco mais peludinho assim. E eu vou começar de baixo pra cima. Eu acho que vai ser mais ou menos isso. Peça finalizada. Ficou bem legal, assim, gostei muito. Ficou maneiro. E ainda tem material pra fazer mais um. Menor. Vou pendurar lá pra ver o resultado. Então você faz a gente sai pra fazer a caminhada, no caso eu aqui. E aí a gente se depara com lugares assim, onde é possível encontrar bastante matéria-prima para o artesanato. Eu saí bem cedo hoje, mas ainda saí um pouco mais tarde do que costumo sair. Mas aqui a gente tem vários exemplos de várias árvores incríveis que dá para fazer velas, né? E sempre tem galhada aí pelo chão. Ainda mais, ó, olha ali no meio, ó. É uma goiabeira brava. Aqui a gente tem uma orelha de onça florescendo, angico, mais orelha de onça. E aí vão tendo várias espécies diferentes, onde a gente identifica, vê se é possível usar. Procura galho, ó, tem mais um lá caído, para poder fazer o nosso artesanato. E é muito prazeroso fazer isso aqui. Aqui já começa a mudar o visual. Mas aqui na beira dessa cerca aqui tem algumas bem majestosas. Um pouquinho do nosso paraíso. E esse caminho que eu tô fazendo é um caminho muito especial. Toda vez que eu faço uma caminhada assim, eu vou para um lugar que já já vocês vão ver. Lá tá as montanhas de Santo Tomé. Para lá fica outro município, né, que é Cruzília. Aqui a gente tem Candeia. Tem várias lá, ó, tá vendo? Tem uma bem seca lá no meio, ó. Dá para utilizar também. Aqui é uma orelha de onça florescendo. Olha que bonita que ela é. E ela tem esse nome porque a folha dela é meio peludinha. E parece uma orelhinha de onça mesmo, o formatinho, essa menorzinha aqui, ó. E ela é peludinha por baixo, por isso que tem esse nome. Aí, pessoal, esse aqui já é um cedro. Olha como é magnífico. Bem grande, por sinal. Mas é mais raro, né? Aqui não é tanto, mas
Em outras regiões do Brasil, sim, com certeza é muito raro. E aí eu cheguei aqui nesse lugarzinho muito especial. Só agradece os amigos. Isso aqui são quase todas, a maioria, copaíbas. Praticamente uma matinha aí de copaíba. Nossa amiguinha Chibanca ali, ó. Amiguinha Chibanca. Mais um pedacinho aqui do nosso caminho na volta agora. Chibanca continua aqui comigo, hein, Chibanca? Você vai voltar pra casa, hein? Sua casa. Você quer ir pra sua casa antiga? Não vai, não. Você vai voltar. Acho que já deu pra entender, né, galera? Onde que eu fui. Essa é a caminhadinha de um ponto nosso aqui até o nosso vizinho queridos. É uma vista muito, muito boa, muito agradável. E é aquilo que eu tava falando, nesse rolê todo a gente vai encontrando matéria-prima, outros presentes também, né? Pra quem gosta aí da natureza, da floresta, é um presente, né? Viver um eucalipto, deixa de ser magnífico, né? Tem algumas casinhas lá embaixo, lá, a gente conhece também, pessoal. Eu moro mais ou menos naquela região ali. Não naquela vilarejozinho, não. É pra trás do cumezinho ali. Só que a gente tem que fazer um contorno pra chegar lá. E aí a gente vai vendo várias belezuras nesse caminho. Eu tava falando ontem, né, do artesanato. Sobre o prazer que é fazer artesanato. E fazer um artesanato com a matéria-prima de um lugar muito incrível, que é esse lugar onde a gente escolheu, né, para viver, não tem preço. Então a gente encontrou essa forma aí de sobreviver aqui, dando mais valor, assim, àquilo que a natureza já faz. E para lembrar também, a nossa ideia fazendo esse tipo de artesanato é principalmente lembrar as pessoas das árvores magníficas que a gente tem, do poder que elas têm, né? Tanto o poder natural ali, quanto o poder espiritual, o poder energético. Então, é bom fazer isso e é bom trabalhar com essa intenção, assim, porque nosso objetivo maior realmente é abrir os olhos, né? Sensibilizar, conscientizar as pessoas para a importância, né, que esses seres majestosos e magníficos, né, que são os vegetais aí, olha que maravilha. Eles é que permitem, né, toda essa biota, essa vida, a nossa existência, né? Então, às vezes, fazer uma reflexão não é simplesmente só olhar uma árvore ou só olhar um verde por olhar, é realmente você se conectar com elas. E assim como nós, né, elas são diferentes, as folhas, os troncos, e isso, sei lá, me leva a pensar que foram várias coisas aí ao longo de muita evolução para que acontecesse, né? E tudo é um ciclo e elas se compõem, né, com outras. Normalmente, às vezes, em mata fechada você encontra elas ali envolvidas por cipó. Nem sempre são cipó parasitas, né? Às vezes são só, eles compõem ali aquela biota mesmo, né? Aquele ecossistema ali, então faz parte disso tudo. E é muito legal você trabalhar com uma matéria assim e entender toda essa importância, né? E eu acho que é mais ou menos isso. E aí a gente é muito feliz. No outro vídeo aí teve um pessoal que um comentário falaram que eu era triste. E eu dei muita risada, porque aí, galera, eu sou felizona, tá? É lógico que alguns são mais simpáticos, mais extrovertidos, outros não. Cada um tem um jeito. E nós temos, sim, marcas de expressões da vida, olha. Porque isso vale até uma reflexão, né?
A gente vive num lugar muito maravilhoso, ó, cercado de natureza, mas a gente não tem uma vida perfeita, tá? O que seria essa vida perfeita? Uma vida sem problemas, sem enfermidades, né? Sem problemas de saúde, todo dia bem. Não, a gente tá numa busca aqui por algum processo de cura. Eu tenho o meu processo, você tem o seu e outras pessoas têm os seus processos de cura. Não é sempre que a gente está bem, isso é natural do ser humano. Mas assim, eu tento estar bem a maior parte do dia, né? Tento me alegrar. Mas a gente tem as impressões, ó, as marcas e sinais da vida. Isso é normal. A gente tem. E outra coisa, né? Às vezes a pessoa não conhece a sua história, a sua trajetória. E é muito interessante, né? Você ter uma vida, assim, marcas de expressões, né? Bem significativas. E isso às vezes me faz olhar essas pessoas e falar, nossa, quanta coisa será que ela viveu, né? Como será que foi a luta dela, a labuta dela? Será que foi rural? Será que foi... Enfim, desses trabalhos pesados que a gente tem aí na nossa sociedade. Porque ficar com a pele linda, maravilhosa, sem manchas, né? Talvez você seja aí um abençoado de Deus que não toma sol, que vive num apartamento. E daí você não tem mesmo essas impressões, né? Essas marcas aí da vida. Mas eu nunca vivi num apartamento. Então eu tenho muitas, olha. Mas sei de pessoas que têm muito mais do que eu. Então é só sobre isso, tá? Gente, e você se aceitar. Então, às vezes a internet, ela dá uma enganada, né? Tô subindo um morrinho aqui. Olha lá que ficou pra trás. Das pessoas imaginarem que a gente tem uma vida perfeita. Mas assim, pra mim pra aquilo que eu escolhi nesse momento, nessa fase da minha vida, é assim. É maravilhoso poder criar minhas filhas aqui, ó. Né? Mas a gente vive uma vida de verdade, então não adianta ficar enchendo aqui a cara de filtros e maquiagens pra mostrar algo que não é real, como costuma acontecer aí com a maioria das coisas hoje na internet, né? As pessoas começam a mostrar coisas que não são verdade. E daí não é a nossa intenção, não é a forma como a gente vive, né? E eu tô falando bastante e a Chibanca voltou. Chibanca, você vai até lá em casa? Chibanca, você volta lá com a sua mãe e seu pai. Não é pra você ir atrás de mim, Chibanca. Gente, ela não quer ir embora. Depois o Uga vai ter que te buscar, Chibanca. Eu vou ter que vir te trazer. Vai ter um monte de cachorro ali no outro sítio pra encarar você. Gente, ela não quer, ó. Ela tá aqui, ó, de boa. Chibancosa. Agora eu já tô aqui na Estrada Real. Famosíssima, né? Por onde passou boa parte das riquezas do Brasil. E nessa caminhada a gente encontra alguns presentes, né? Bem magníficos aí no caminho. Aí do lado aqui é possível ver uma plantação de eucalipto. Ela é bem gigante. É linda, né? A gente sabe aí de todos os impactos, né? Que essas plantações, né, de eucalipto podem ocasionar. Mas nesse momento aqui, é o que a gente sempre fala, é melhor deixá-la em pé, né? Porque naturalmente, quando ela é toda extraída, transforma-se em um deserto o local aí onde havia as plantações. Então é importante fazer esse tipo de mata com bastante planejamento. E aí, dentro desse caminho todo, que dá cerca de mais ou menos uns 2 ou 3 quilômetros, a gente encontra algumas raridades, né? Eu falo raridade porque a gente é apaixonado mesmo pela vida, pelas árvores, e você encontrar um óleo, né? Como eles chamam aqui, uma copaíba desse calibre, não é sempre que se encontra. Ela é bem grande, olha. Pega metade da estrada. Bem fabulosa, assim. Sou apaixonada por essa árvore. Inclusive, eu tô com poucas peças de copaíba,
porque acho que por conta do outro vídeo, no final do ano eu vendi muitas, né? O pessoal buscando essa madeira aí, acredito eu que buscando a cura, né? Porque o significado dela é cura. E uma das, né? E depois nessa caminhada a gente vai encontrando outras aí. Deixa eu parar agora que vem vindo um caminhão. Aí vai fazer uma barulho. E tô eu aqui refletindo e já contei várias vezes, né, sobre o sonho que eu tive em relação ao artesanato. Mas vou falar um pouco do papel da mulher, né, dentro de toda essa busca aí por encontrar um lugar, né, um espaço. Eu fui criada para ser uma mulher independente, tá? E também para saber todas as tarefas e afazeres do lar. Acredito que como a realidade de muitas mulheres, né? E não tendo oportunidade de fazer atividades masculinas também, ditas como masculina na época, né? Porque hoje eu vejo como era normal da nossa sociedade essa postura, né? As meninas, né, ficam destinadas aos afazeres mais domésticos, de limpeza de casa, cozinhar, mas pilotar, manipular armas, enfim, caça. Eu tô falando disso porque eu nasci no campo, tá, pessoal? Então, apesar de não ter muita idade, eu vivi boa parte da minha infância assim. Só sou de uma região que não é montanhosa, mas... E hoje, assim, a cidade foi tomada pelo progresso, enfim, a gente tem asfalto, mas eu peguei uma boa parte da minha infância e adolescência num lugar meio inóspito. Nesse lugar inóspito. E aí, é que eu tive que começar o vídeo de novo por conta de um caminhão que passou aqui na estrada. E aí, eu cresci, né, dentro dessa realidade que acredito que seja de muitas mulheres brasileiras, né? E com um impulso forte de independência. E durante muito tempo da minha vida, até hoje, né, eu assumi esse de peito aberto, assim, de enfrentar a sociedade, né, de quebrar tabus para conseguir um local de fala, para conseguir um espaço enquanto mulher. E foi a minha caminhada toda, sempre buscando por isso, assim. E aí, depois de um tempo, você começa a refletir sobre tudo isso, né? Depois que você é mãe, que a gente já tem um casamento, um relacionamento aí de mais de uma década, né? A gente começa a ver que as mulheres são muito cobradas. E depois de um certo tempo, assim, porque, olha, ser filho de pobre no Brasil, que tem a oportunidade de estudar, eu pelo menos não sei, mas acredito que grande parte aí a gente não pode errar, né? A gente tem que escolher o curso certo, porque você é pobre, velho. Você não vai ter oportunidade de começar e recomeçar e outros cursos até você se achar, né? Eu ainda bem que escolhi aquilo que eu gostava, mas eu tive que enfrentar algumas barreiras também para fazer aquilo que eu realmente gostava, eu tô falando da minha formação acadêmica, né, que é biologia. Mas outras pessoas não têm essa oportunidade, acabam, né, outras mulheres principalmente, escolhendo outros cursos. Então você tem essa cobrança de muito nova, assim, com 17 anos eu já tinha que ter definido o que eu ia ser quando crescer. E apenas a gente só desde que a gente nasce a gente é. A gente não precisa crescer para ser, a gente já é um ser. Mas essas coisas a gente não pensa, a gente só vai pensar depois de uma certa idade. E aí você tem essa cobrança de você não poder errar, de você escolher o curso certo, depois de você arrumar um bom emprego, ou numa empresa, ou num funcionalismo público. E foi como eu vivi por 11 anos quase, né? Foram quase 11 anos como funcionária pública, migrei por algumas empresas, algumas coisas, eu fiz algumas coisas mesmo com pouca idade, porque é sobre essa questão da criação, né? Você é criado para fazer todos os afazeres domésticos e ser muito boa nos estudos e saber também fazer algumas coisas ditas como masculinas. Por teimosia, às vezes a gente aprende até essas coisas,
mas é manipular facas e coisas que normalmente estão ligadas a cortar uma lenha, ligada a esses afazeres domésticos também. E daí você fica super exausta antes dos 30 anos, assim. É muito louco isso. Além de todas as outras coisas, né? As outras cargas todas que uma mulher moderna tem. Porque daí ela tem que cuidar da aparência, ela tem que cuidar do corpo, ela tem que ter filhos, né? Porque senão ela não é completa para sociedade, né? Se ela não tiver filhos, ela tem que casar. Então, e depois de tudo isso, ela tem que voltar ao corpo, à beleza de antes, como se ela fosse ter 15, 20 anos para sempre, né? E é sobre isso, assim, sobre você ficar cansado. Mas o que isso tudo tem a ver com o artesanato? É que quando a gente fez os primeiros artesanatos, eu botei na minha cabeça, eu vou vender todos eles. Eu tenho que vender. Já tinha trabalhado com venda de alguma coisa ou outra. E tive uma grande professora de vendas, que é a minha irmã, que vende tudo, assim, que você imaginar. E falei, vou vender no meu artesanato em Santo Tomé. Eu tenho que vender meu artesanato em Santo Tomé. E foi isso. E aí eu tomei isso pra mim, que eu tinha que vender. E aí eu me descobri nesse mundo das vendas e gosto muito de vender. Então a mulherada, assim, ó, teve uma procura de algumas mulheres falando que fazem artesanato, que moram na praia, que e tal. Até vou mandar um beijo pra a Daniela e Maria. Um beijo pra vocês. Pediram pra eu mandar um beijo. Já aproveitando também, vou mandar um beijo pra Tchutchuca, pra Giovana e a Karina. E todo mundo lá. São as pessoas que pediram um beijo. Pra vender, você tem que sair na rua. Você tem que sair. Você tem que apresentar aquilo que você faz. Porque na verdade você acaba contando a sua história e o que comove as pessoas são a história do artesanato, a matéria, o material que você usa, como ele foi coletado. É sobre isso, é sobre aprender a vender aquilo que você faz. E quando você aprende isso, às vezes a pessoa, ela já aconteceu algumas vezes, a gente conversar bastante, eu fazer a venda do produto e a pessoa estar indo embora sem levar o produto. E isso é muito legal. Então o que você precisa saber é apenas se posicionar e apresentar o seu produto. Claro, eu não sei tudo ainda, gostaria de vender aí 50, 60 velas por dia. Porque não só por uma questão financeira, a gente não pode ser hipócrita de falar que isso não importa, porque isso importa. E daqui a pouco eu volto, que agora tem uns 40 cachorrinhos para eu encarar do vizinho. Então é isso, assim, é sobre essa cobrança, né, que a gente tem. E aí a gente acaba se reinventando. E dentro dessas possibilidades aí de vender o artesanato, estou num lugar turístico, então dá para viver vendendo ele, mas eu estou num lugar muito distante, afastado. Para vocês terem ideia, essa é a estradinha que vai até em casa. É difícil para a gente sair daqui também, então o online, né, esse digital, ele acabou facilitando um pouco para nós. Mas eu fiz muita feira em Santo Tomé. Não é simples assim, de você já sair conseguindo barracas e tal. Eu nunca consegui isso, é uma realidade daqui. Porque tem muito artesão, tem muitas pessoas esperando, né, por esse espaço. E eu não sou hippie, então tem uma comunidade hippie forte em Santo Tomé também. Eu sou uma artesã, que vende um artesanato natural, tá? É diferente de um movimento hippie, são coisas diferentes, que aqui em Santo Tomé tem bastante. E uns trabalhos fabulosos, assim, lindíssimos, que a gente vê. Desde de joias, biojoias, enfim, todo esse material aí que vocês já sabem, que a Alessandra faz muito bem, magnífico o trampo dela. E é isso, você tem que aprender a vender a sua história, a vender a sua arte. Então, ó, esse objeto que eu fiz aí do início do vídeo, eu tive matéria para fazer 2. Ele é meu mesmo, que eu fiz pra cozinha. Quem acompanhou a reforma da cozinha sabe que tinha uma samambaia lá que eu coloquei e tal, decorativa. Mas a samambaia é um ser vivo. A gente fez a área externa ali e ficou muito escura a cozinha. Então, antes que ela sofresse com a falta de luminosidade, que os vegetais... Gente, não existe nenhum vegetal que não goste de luz, tá? Mesmo tem alguns que são para ambiente interno, mas eles precisam de luz.
E daí eu falei, vou ter que fazer um outro objeto que transmita uma vida, uma beleza. E aí eu fiz 2. E um eu vou deixar disponível para venda ou para uma rifa ou para alguma outra coisa, quem quiser, tá? Porque não é um objeto que você vai comprar assim numa loja que você não sabe quem fez. Mesmo sendo artesanal, é legal você saber quem fez. Tratando-se de objetos energéticos, né? É muito legal você saber a história, como ele foi manipulado, como aquela erva foi cultivada. Porque quem tá ligado nisso sabe que se não tiver sido com a intenção de cura, de trazer harmonia, de trazer paz, não vai funcionar. Então é importante vocês terem conhecimentos assim em relação a isso, para você sempre que for adquirir alguma coisa, você ter um pouco de noção. Então as nossas velas a gente usa cera vegetal e às vezes a cera de abelha, às vezes porque tem, né, os veganos, por exemplo, não consomem, né? Então não é sempre que eu utilizo, e a cera de abelha, ela tem um outro processo para fazer e tal, um pouco diferente da cera vegetal. Porque eu tô falando de um produto sustentável. Se eu colocasse uma parafina no meu produto, ele ia perder a sua característica principal. Aí me falaram assim, já ouvi, mas você usa fita de cetim, a vela tem uma embalagem de tecido. Gente, eu ganho muitos retalhos. A gente ganha retalhos, tá? Eu, a Alessandra, da Casinha de Sapê, e a gente reaproveita. Então as velas têm fitas de cetim porque eu ganhei de uma amiga uma sacola gigante de fita de cetim. As velas têm saquinho agora, são de um tecido de linho, e eu ganhei vários pedaços de linho, então eu reaproveitei. Então a gente tem esse movimento de reaproveitar as coisas, né? Então isso é interessante, eu não comprei para fazer, eu estou reutilizando, né? Reciclando, na verdade, né? Transformando em outra coisa. Então tem essa pegada também. E é legal saber disso. Quando você vai comprar alguma coisa, algum artesanato em alguma loja que você nem sabe quem fez, você não fica sabendo de nada disso. Então isso é nosso corre, tá? Agora eu tô aqui, ó, chegando em casa. Aqui a gente vai ter mais uma majestosa, olha. Essa árvore aqui, opa! É uma majestosa. Ela é gigante de linda. É um jacarandá, tá? A gente fala que ela é anciã aqui, a Eiwa. Ela fica bem aqui na bifurcação. Opa! Agora eu vou virar aqui. O nosso caminho começa a ficar bem fechadinho aqui. A mata praticamente intocada. Nós estamos sem internet há muito tempo. Quase não entra luz aqui. Então quando chove fica bem liso. Mas é muito prazeroso viver aqui. E aí a gente vai vendo várias espécies, ó. Então a gente tem muita matéria aqui na nossa matinha. Que a gente já mostrou pra vocês, né? É que a gente não cansa. E nem tudo a gente sabe, viu, pessoal? O que que é. Tem algumas coisas que dão um trabalhinho aí pra gente lembrar e tal. Ó, esse aqui é o nosso visual. E tá chegando. Tá chegando. Uma caminhadinha agora de mais ou menos uns 4, 5 quilômetros. Aí a gente já tem umas coisinhas aqui. Essa aqui é a nossa entrada. Já tem uma big cabeça ali. Pra espantar os maus espíritos. Que isso é de praxe, né? A casinha da roça tem que ter uns cristais. São os detalhes, né? O sino. E aí a gente tá ali, ó. Escondidinho. Em meio à mata. Esse aqui é um exemplar aqui, ó. De sangra d'água. É uma madeira que a gente não dá pra utilizar, mas a gente sabe do poder medicinal dessa árvore. Chama-se sangra d'água para os nativos. Ela é bem especial, né? Para os indígenas. E aí, cheguei ao paraíso. Minha morada, meu lar.